Olha, as ações da Vale despencaram a ponto delas atingirem o menor patamar desde 2021. Só nos últimos 5 dias a queda foi de 14%, enquanto nos últimos 6 meses a gente está falando de cerca de 20% de queda. E o maior choque aqui na mineradora aconteceu depois que a Casa Branca impôs uma taxa de mais de 104% sobre os produtos importados da China. E por mais que você pense, não, pera aí, agora ela voltou a subir com as novidades recentes, fato é que a gente ainda está lá perto dos 20% de queda no último ano. E com isso surgem várias perguntas na cabeça do investidor. Será que Vale deixou de valer a pena? Será que está na hora de vender as ações da Vale? Será que eu pego a próxima altinha que ela tiver e vendo? A situação é grave ao ponto de eu ter que ligar o alerta vermelho sobre essa ação? E principalmente o que nós aqui do clube estamos fazendo e por quê? Tudo isso a gente vai te revelar nesse vídeo para te ajudar a tomar as melhores decisões possíveis para a tua carteira de investimentos. E quem vai contar toda essa história e falar o que a gente está fazendo é o planejador financeiro Vicenzo, que atende uma grande carteira de clientes, conversa com esses clientes aí diariamente, está muito por dentro dessas dúvidas, como você vai ver nos próximos minutos. Se você estiver comprando Vale, deixa teu comentário aqui, deixa o dedo no like e bora pro vídeo. Fala, Ramiro, o negócio ficou feio para a Vale nos últimos dias, essa que é a verdade, só que nos últimos resultados divulgados pela companhia a situação era essa. A Vale terminou o ano de 2024 superando o guidance de produção de minério de ferro, assim como a performance do ano anterior. No segmento de cobre e níquel, o crescimento também aconteceu, apesar dessa retração na produção anual do níquel, só que apesar das coisas se manterem estáveis a nível de produção, ainda assim a mineradora fechou o ano de 2024 com um lucro líquido negativado, em mais de 20 bilhões de reais, contra um também negativado lucro de 9 bilhões de reais no ano anterior. Segundo a própria empresa, a culpa está nas perdas cambiais e nas operações com derivativos. Dá só uma olhada. As receitas financeiras chegaram a crescer um pouquinho de 23 para 24, só que a preocupação é o que está aparecendo aí na tua tela em vermelho. Os juros foram maiores, os derivativos foram negativos em comparação ao ano anterior, os swaps, feitos exatamente para se proteger dessa variação cambial e de juros, ficaram 6 bilhões de reais no negativo, contra um número positivo em 2023. E as perdas cambiais monetárias acumularam 7 bilhões negativos dessa conta. E o que isso significa na prática? A Vale perdeu 21 bilhões no resultado financeiro por causa dessa desvalorização do real frente ao dólar. Isso acontece porque a empresa tem dívidas e obrigações financeiras em dólar e quando o real perde valor, essas dívidas ficam mais caras. Além disso, os derivativos usados justamente para tentar proteger a empresa dessas oscilações ainda geraram perdas de mais de 6 bi. Só que a situação não para por aí. Quando a gente olha para a dívida, a coisa também não vai muito bem. A dívida bruta da Vale no quarto trimestre cresceu 19%, enquanto a líquida expandiu em 10%. Além disso, a Vale precisou lidar com uma perda de valor em um dos seus ativos no Canadá, que retirou quase 2 bilhões de dólares dessa conta. E aí tu ouve esse tanto de notícia e pensa, tá explicada a queda. E tu não tá errado. Só que até esse ponto a opinião do mercado era essa. Vale 3 está no caminho certo. Vale compensa pelos dividendos. Além disso, 7 casas de análises ou bancos de investimento recomendam a compra da ação, enquanto outras 3 têm recomendação apenas neutra. Só que tudo isso é bem, até que outro evento macroeconômico acontece, o chamado tarifaço do Trump. Só que o detalhe é que, até então, o mercado esperava isso aqui, um efeito limitado na queda das ações. Tinha analista falando até em crescimento, mas um novo capítulo acabou de ocorrer. A Casa Branca confirmou que a partir de hoje, dia que estou gravando e publicando esse vídeo, a China será taxada em 104% pelos Estados Unidos. Em resposta, a China acabou de divulgar a retaliação, tarifas de 84% sobre os produtos dos Estados Unidos. E aí tu me pergunta, tá, já entendi que a culpa é desse tal de tarifaço, mas o que a Vale tem a ver com a China e os Estados Unidos? E mais ainda, como isso vai impactar a carteira do investidor? E o que fazer nesse momento? Vender, comprar mais, aproveitar a queda, sair da Bolsa Brasileira, ir para a renda fixa? Esse tipo de questionamento que nós recebemos aos montes dos investidores do Clube do Valor. Dúvidas essas que são sanadas de uma forma bastante óbvia, porque investimos com um método muito claro e sistemático. Quem investe a partir desse método sempre sabe a hora de comprar ou vender uma ação. E mais do que isso, sempre compra na baixa para vender na alta. Isso que eu estou dizendo é comprovado por esse estudo que está aí na tela, e ele nos diz que ter um sistema de alocação de ativos é o que explica mais de 91% de uma boa performance numa carteira de investimento. E aí, se tu ouve isso, tu nota que tu tá sempre na dúvida sobre o que fazer com os teus ativos. Nunca sabe quando vender uma ação e tá sempre dependendo de vídeo e recomendações de outras pessoas para mexer na tua carteira. Se esse é o teu caso, eu recomendo fortemente que tu converse com um especialista para entender qual a melhor alocação de ativos pro teu perfil de investidor. E é porque nós sabemos que esse tipo de conversa pode ser decisiva para separar os investidores que têm sucesso no longo prazo e os que sentem perdidos. Nós liberamos novas vagas para você conversar de forma 100% gratuita
com um especialista aqui do clube. Nessa 1 hora, sem qualquer custo, nós vamos mapear o teu perfil de investidor e montar um plano de ação de acordo com a tua realidade. Para isso, tudo que tu precisa fazer é apontar a câmera do teu telefone para o QR Code aqui na tela, preencher um formulário que não leva mais de 30 segundos e aguardar o nosso contato. Tudo isso para conversar com um profissional da maior consultoria do sul do Brasil pela BTG e uma das 3 melhores do país de acordo com a XP. Então clica no link da descrição e pega uma dessas vagas limitadas para ti. Até porque o que a gente precisa entender agora é o impacto do tarifaço do Trump na Vale. Se assistiu algum vídeo de Vale aqui no canal, tu sabe que o fantasma do mercado chinês está sempre assombrando a mineradora. Não é de hoje. A história já se arrasta faz um tempo. As mineradoras têm caído com a desaceleração do mercado chinês. O motivo disso está no baixo crescimento da economia chinesa, especialmente no mercado imobiliário que consome a commodity. E aí, apesar do respiro no final do ano passado, que pareceu ser uma leve recuperação no setor, a coisa voltou a degringolar com a queda nos preços do minério de ferro novamente. No último ano, o minério de ferro caiu firme até a metade do ano, para depois voltar a subir. Nisso, se a gente correlaciona com a cotação da Vale, fica bastante nítida a influência que esses preços têm na ação. Só que até aí, nenhuma novidade para o investidor. O problema foi quando começaram as chamadas tarifas recíprocas. Vamos lá, o Trump anunciou uma tabela com tarifas a serem impostas aos países. Nisso, o Trump foi lá e disse: se a China não retirar o aumento de 34% nas tarifas na manhã do dia 8, nós vamos aumentar em 50% as taxas que nós estamos impondo. Dito e feito, tarifas de 104% sobre a China. Em troca, a China foi lá e aumentou a tarifa para 84% sobre os produtos vindos dos Estados Unidos. Mas e a Vale nisso tudo? Depois da divulgação dessas informações, Vale caiu mais de 5% e esse movimento fez com que o valor de mercado da Vale encolhesse em 11 bilhões de dólares, e o que fez a Vale atingir o menor patamar desde 2020. O motivo? A premissa é que com as novas tarifas a China vai crescer menos e, consequentemente, consumir menos minério de ferro. E é nesse pé que estamos. E entendido todo esse contexto, tu provavelmente está pensando: Vitinho, é só notícia ruim. Eu vou vender tudo que eu tenho de Vale, vou me livrar disso logo. Calma, porque não é bem assim. Vem cá comigo. Para eu te responder o que a gente está fazendo com o Vale, tu precisa entender um detalhe importante sobre a maneira como nós investimos. De forma alguma nós deixamos de se levar por esse tipo de notícia. Ah, porque o minério de ferro vai cair. Ah, porque o Trump fez isso, porque a China fez aquilo. O que a gente faz, na verdade, é olhar para alguns critérios puramente quantitativos. Vamos lá, por partes. Pensando em dividendos, nós não estamos comprando Vale, porque apesar do dividend yield ok no histórico, dentro dos nossos critérios, nós escolhemos um lucro crescente para garantir a maior previsibilidade e segurança na hora de investir em ações com foco em dividendos. E nesse ponto, a gente já viu que Vale não passa no critério. Por outro lado, pensando em ações baratas, a coisa é diferente. Aqui no CDV, a gente escolhe as 20 ações mais baratas, entre as mais de 400 listadas em bolsa, a partir de 4 critérios. Inclusive, se tu quer conhecer 10 dessas 20 de forma 100% gratuita e ainda aprender a selecionar ações muito descontadas, eu vou deixar aqui na descrição um link para baixar o e-book completo. Nisso, o que a gente vê sobre a Vale é o seguinte: a ação tem um EV/EBIT bem baixo, de menos de 6. Na relação inversa, que é o que nos interessa, o que a gente observa é um número bem próximo ao earning yield da ação. E é exatamente esse indicador que faz a Vale, nesse mês, ser a 15ª ação mais barata da Bolsa Brasileira. Ou seja, apesar das notícias ruins, ou até apesar das boas recomendações de muitas casas de análise, por critérios puramente quantitativos, nós não investimos em Vale pensando em dividendos. Apesar disso, nesse mês, Vale permanece entre uma das ações mais baratas da bolsa. Agora me conta aqui nos comentários se tu tem Vale na carteira e se sim, o que tu tá pensando em fazer com ela. Aproveita e depois de comentar, tu clica no primeiro link aqui da descrição para agendar uma conversa gratuita com um especialista aqui do Clube do Valor para descobrir como aprimorar a tua carteira atual de investimentos. Agora, para seguir aprendendo aqui conosco no YouTube, eu vou deixar aqui do lado um vídeo bem complementar a esse, em que a gente conta o que está acontecendo nos Estados Unidos e no Brasil depois dessas últimas medidas do Trump. Grande abraço e até mais!